Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Rebeca, eu tenho 23 anos e sou estudante de medicina. Atualmente eu estou no 8º período. Aqui no meu canal eu mostro para vocês um pouquinho da minha vida dentro e fora da medicina. Então, sejam bem-vindos para acompanhar todos os vídeos e ficar maratonando aqui. Hoje é segunda-feira, dia 19 de dezembro. Eu acordei cedo hoje porque tem prova mais tarde de urologia. E à tarde eu vou ter um ambulatório de oncologia de 1 hora, então eu não vou ter tempo de estudar de tarde. E eu estou bem nervosa para essa prova, porque esses últimos dias foi um pouco corrido. Então eu acordei um pouquinho mais cedo para dar seguimento aos estudos, né? Aquela revisão de última hora, aqueles surtos, mas para dar uma adiantada não, corrida. E porque eu vou ter ambulatório de 1 hora de oncologia, então não vai dar tempo de estudar mais tarde. A prova vai ser de 5 horas. E aí, depois disso, chegar em casa e já começar a estudar para a próxima prova, que vai ser na quinta-feira, de otorrino. Para quem já está acompanhando há um tempinho e se pergunta, Rebeca, é prova atrás de prova? Porque eu só vejo você estudando para provas. Sim, minha faculdade tem essa mania de enfiar uma prova atrás da outra, e nós, estudantes, que lutemos para organizar nossa saúde mental nesse meio tempo. E ainda mais no final de ano, que é muito complicado estudar. Aqui no pós-ambulatório e pré-prova. Estamos sofrendo aqui. Dando uma estudadinha. Se deu bem, entendeu? Hospital. Acabei de chegar da prova de urologia, só o pó, porque realmente foi difícil. A gente esperava uma coisa e na verdade caiu outra. Mas assim, na verdade não foi tão fora do esperado, não. E aí a gente vai ver, né, como vai ser esse resultado. Ainda bem que assim, eu não precisava de muito, então espero que dê tudo certo. A maioria das questões, na verdade, todas foram de marcar, o que foi bom, porque eu não estava tão segura do assunto assim. Mas foi um pouquinho diferente da primeira prova. Agora eu tô bem cansada porque teve um ambulatório de oncologia, né? E foi um pouquinho pesado. A gente teve um diagnóstico de linfoma de não-Hodgkin, linfoma de Burkitt, tinha um paciente bem jovem, de 19 anos. E foi bastante, como eu já disse nos vlogs anteriores, onco é um dos que mais tem carga emocional. É difícil de dar o diagnóstico por esse aspecto. E aí, depois desse ambulatório, que foi um pouquinho, né, carregado, a gente teve a prova, eu fiquei estudando antes. E, enfim, aconteceu a prova, né? Agora é descansar um pouquinho, porque essa semana ainda tem a prova de otorrino e eu tô só o pó. Eu quero ver se eu rendo alguma coisa hoje ainda, mas eu acho que a maioria vai ser só amanhã ou depois. Tem que ser, no caso, né? E aí eu vou jantar agora, tomar banho, né? E relaxar um pouquinho e já vou começar a estudar. Videozinho no YouTube. Sentei agora para estudar para otorrino, agora são 8h22. Eu tô bem cansada mesmo tendo esse período de relaxamento. Na verdade, eu acho que piorou eu ter tido esse período de relaxamento, mas foi necessário, eu já estava saturadíssima de ter estudado, porque é muito ruim quando você fica naquilo de estudar sobre uma determinada prova. Quando ela passa, você esquece tudo, instantaneamente. E é complicado isso, porque a gente precisa sempre do conhecimento, né? Então, por isso que uma das coisas que a gente mais vê dentro de medicina, e até
em outras disciplinas, mas assim, como é meu mundo, eu tenho muito contato com isso, é a questão de revisão espaçada. Realmente funciona. Só que é complicado fazer isso na minha faculdade, porque as provas acabam sendo muito conteudistas, mas decoreba mesmo. Então, às vezes, não tem como você estar aprendendo porcentagem, por exemplo. E meus professores gostam bastante dessas coisas. Então, acaba sendo um pouquinho chato e a metodologia de estudo acaba sendo um pouco mais restrita, sabe? Mas nessa linha, vou começar a estudar para otorrino. Eu gosto dos conteúdos de otorrino, não gosto muito da clínica. Eu achei que eu gostaria mais, a otorrino é uma das especialidades que eu cogitava antes. Mas acabou que hoje em dia catarros, não gosto. E eu deveria ter suspeitado disso quando eu paguei pediatria, que eu já também não gostava muito de catarros. Mas a gente vai se acostumando, né? Em otorrino, eu tolero o nível suficiente pra dar um plantão, então tá tudo bem. Mas tem umas coisinhas feias, às vezes, sabe? Enfim. Mas aí vou começar a estudar agora. E é isso aí. Vamos dar um gás nessa segunda-feira. O meu quarto, ele tá uma bagunça num nível que eu não sei nem expressar. É um nível bem, bem assustador. E eu preciso dar um jeito nele, preciso fazer uma faxina, só que com esse horror de provas, eu não tô dando conta de jeito nenhum. Mas eu tô esperando um tempinho, qualquer brecha pra dar uma ajeitada, porque eu me desespero em determinado momento. No momento, eu tô fazendo controle de danos, que é mantendo pelo menos minha mesa arrumada pra poder conseguir estudar. Mas mesmo assim, tá começando a ficar caótico. Então, já ligo o alerta vermelho na minha cabeça. E pode parecer estranho esse headset, trambolho na minha cabeça, mas não somente ele ajuda o áudio a ficar um pouquinho melhor no microfone, como ele também isola os barulhos, então me ajuda muito a estudar. Ou eu uso ele ou uso um fone intra-auricular, mas às vezes quando eu já tô um pouco mais cansada, eu não gosto muito da sensação da pressão do fone intra-auricular. Então eu prefiro, acho mais confortável ficar com ele, eu adoro esse fone. Também o som fica maravilhoso com ele quando eu coloco algum lo-fi, alguma coisa pra estudar, é muito bom. E também olhando aqui nas coisas no planejamento da semana e meio triste, porque hoje eu não consegui ir pra academia. Mas amanhã estaremos lá. Foco. Tava bem corrido esse final de período, eu queria estar indo firme. Estou contando os dias para as férias para finalmente poder me dedicar a isso e às séries, claro, obviamente. Mas é uma parte muito importante da minha rotina que eu não tava conseguindo manter. Mas uma das metas para 2023 é que isso seja melhorado na minha vida. Agora tá bom, né? Parar de devanear aqui e começar a pôr a mão na massa.
Voltei agora cilhuda pra vocês verem. Dá uma renovação da pessoa. Depois da manutenção, a autoestima da pessoa fica renovada. Muito. Ai, meu Deus. Tô aqui só comendo os brigadeiros. O bom de ser filha de professora é que a gente ganha o que sobra das festinhas de fim de ano, de Páscoa, de tudo. Então, aproveitando aqui. Agora são mais ou menos 2h30. Eu deveria ir estudar agora, mas minha mãe vai para um médico, então eu vou acompanhar ela. Aqueles rolês que você não deveria ir, mas você vai. Enfim, é mais pra fazer companhia mesmo, né, gente? A vida tem dessas. E aproveitando, porque mais tarde eu não vou poder treinar mesmo, gente, vocês são testemunhas de que eu estou tentando. Eu estou tentando a vida fitness. Porém, como eu fiz a manutenção dos cílios hoje, eu tinha esquecido que não podia treinar no dia por causa do suor. Então, não é culpa minha. Vocês são testemunhas que não é culpa minha. Mas as férias vêm aí e amanhã não tem essa desculpinha. Então. Onde está a força para começar a estudar? Já aqui pronta para iniciar e zero animação, mas é isso, né? A gente vai sem animação mesmo. Uma coisa que eu já aprendi nessa faculdade é a não depender de motivação. Então, a motivação no caso seria não passar, né? Ou seja, passar. Eu acho que eu comentei já que vai ser a prova de otorrino amanhã. Hoje eu teria uma aula de psiquiatria às 11 horas. Eu vou faltar, porque eu também não quero ir pra ter que levar almoço e de tarde eu vou ter a tarde toda lá. Então ficaria muito cheio e eu preciso estudar mesmo. Então, infelizmente, eu tive que faltar. E aí, hoje de tarde eu tenho uma aula de ortopedia de 1 hora e o ambulatório de ortopedia depois. Aí já vai ser bem corrido, né? Quando eu voltar, eu não sei o que eu vou fazer da vida, mas definitivamente de noite eu vou ter que estudar para continuar revisando, né, os assuntos. Eu terminei o assunto ontem, mas assim, foi aquela terminada que você não sente firmeza, sabe? Aí estou já na fase de revisão e vou tentar fazer algumas questões também e para ver se vai, porque tá difícil, é um assunto muito complicado. Não é tudo de anatomia, mas tem alguns elementos de anatomia, se eu não me engano, são 2 aulas. É anatomia de laringe e anatomia de nariz, seios paranasais. Fora as doenças, né, em si, as coisas em si, que eles colocaram nesse módulo. E aí tá um pouquinho pesado. Vamos botar a mão na massa. Meu professor de ortopedia acabou de cancelar a aula e o ambulatório que a gente teria hoje à tarde. Eu não acho ruim. O complicado é que eu deixei de ir hoje de manhã porque eu iria já à tarde, então acabou que eu sobrecarreguei um pouquinho meus colegas. Porque eu não fico tão feliz fazendo, mas foi necessário. Mas aí vai ser bom, né? Que eu vou ter mais tempo pra estudar de tarde. Não é ruim. E ver se hoje eu vou pra academia, porque eu ainda não fui essa semana e estou falhando miseravelmente no plano fitness. Eu tô tentando adiantar o máximo que eu consigo e eu tô rindo, mas tá muito difícil. Nossa, eu acho que eu vou repetir isso umas 80 vezes nesse vlog, porque é muito complicado estudar quando tá todo mundo de férias ao seu redor. Tá o maior clima, assim, de todos livres, todos assistindo várias séries e eu no quarto trancada estudando. Mudei de lugar porque eu tava me distraindo muito, muito com o computador.
explicando para vocês geralmente como são as minhas provas, né? A gente geralmente não tem o assunto, por exemplo, rinocinusite aguda e crônica. Ele não vai perguntar quais são os sintomas da rinocinusite. Em geral, a maioria dos nossos professores fazem casos clínicos e a gente tem que identificar o que é, né? Primeiro fazer o diagnóstico. Ou quando já vem com o diagnóstico, ele pergunta qual o exame, qual a conduta que a gente vai dar. Quando é toda fechada, eles investem bastante em VOFs. E aí eles botam tudo que eles querem e botam várias cascas de banana. Os de otorrino, por exemplo, a primeira prova foi bastante aberta. Então a gente espera o mesmo padrão para essa. Então é sempre nessa linha, nunca é muito objetivo, é sempre inserido dentro de um contexto. Inclusive lembra um pouco o Enem, né, nesse aspecto. Agora são 11h30, 11 e pouquinho, na verdade, e eu vou indo dormir. Amanhã a prova vai ser às 7 horas, mas eu vou sair de casa às 6h30, né? Então, pra dar um tempinho considerável de sono. O lookinho de hoje. Scrub amassado mesmo, porque é dia de prova, sem tempo, irmão. E depois eu vou direto pra maternidade, pro estágio de obstetrícia. Então, partiu. Pós-prova, todos derrotados, aguardando a aula de imagem. Última vinda do ano. Cheguei pós-banho, aqui estou. Existe pessoa cansada, existe eu. Tá triste a situação. Eu ia pra academia hoje, mas acabou que não deu certo. Tinha muitas pacientes pra evoluir lá. Na verdade, que os meninos estavam evoluindo e eu tava acompanhando, né, na monitoria. E aí eu vim, peguei aquele trânsitozinho de 5 horas da tarde, que o pessoal tá saindo. E cá estou, derrotada. E ainda toda dolorida da academia de ontem, porque como a pessoa não vai com constância, né, fica todo lascado. Eu ainda não estou totalmente de férias, tem algumas coisinhas pra entregar. E eu vou tentar trabalhar nelas hoje e amanhã. E lá vamos nós. Aqui editando o videozinho pra vocês, que já saiu, inclusive. Hoje, como é sexta-feira, dia 23, o professor liberou e acabou que a gente não teve a aula, mas ele mandou a aula online. Então, já vou dar uma olhada no que ele mandou. Ainda de Havaiana.
arrumada pra ficar em casa vibes.